E eu estou aqui com um especialista que eu já vou aproveitar e conversar com ele. Estou recebendo hoje Vitor Hugo Bright. Ele é o gerente de laboratório de nematóides do Laboratório Exata. Tudo bem? Boa tarde, Vitor Hugo. Boa tarde, Fabeli. Tudo certo? Essa paixão, como a gente vê aí, do Sebastião Terra, meu tio, ela é de quem está mesmo na lida, né? Ah, é verdade. Gosta do trabalho que faz. E na horta caseira, todo mundo pode fazer alguma coisinha em casa, né? Isso aí já, esses espaços todo mundo cria. É verdade. Bom, o Vitor Hugo também tem na família, você é agrônomo, né? Sim. E na família também todo mundo é inserido. Sim, temos muitos agrônomos na família e pessoas também que não são agrônomas, mas que trabalharam muito no cultivo de grãos. Está ali na área, está relacionado à Sim. área, né? E quando a gente fala, igual você está especificamente com os nematóides, qual que é a importância do nematóide dentro do sistema de cultivo? Os nematóides são vermes microscópicos que causam muitos prejuízos para várias culturas agrícolas. As principais que nós temos aqui, a soja, o milho, né, eles também podem causar danos a essas culturas. E eles não são animais que podem ser vistos a olho nu, ao contrário dos insetos, né? Então, este é um dos grandes problemas. O produtor não consegue observar a praga na lavoura. Vitor Hugo, eu costumo até brincar, que eu falo assim, quando eu vou numa palestra, aí o palestrante mostra uma raiz ali com nematóide, mostra a outra, eu falo que eu saí conseguindo identificar. Aí eu pisquei, para mim já fica tudo igual de novo. É mesmo difícil, tem que ser no microscópio para ter certeza da presença do nematóide. Sim, na verdade existem vários patógenos, como fungos, que podem causar sintomas similares aos nematóides. Então, realmente, alguns sintomas são muito similares e não podem ser diferenciados apenas a olho nu. Então, até a característica física da raiz pode ficar bem semelhante. Sim, sim. A avaliação no microscópio é que vai, de fato, vamos falar assim, não, isso aqui é uma situação de nematóide, isso aqui é um outro fungo que afetou, porque o nematóide não é fungo, ou é fungo? Não, é um animal. Os nematóides, pois é, nós precisamos da análise de nematóide para poder saber qual tipo de nematóide está infectando, se há algum nematóide, né, se não é um fungo que está infectando a sua raiz, e também para quantificar a quantidade de nematóides na raiz e no solo, para o produtor poder avaliar o manejo que ele fez na próxima análise que ele fizer. Ele pode comparar com as últimas análises, dos outros anos. Então, o adequado é que ele faça isso anualmente. Sim. Como ele faz ali a de solo, como ele faz o preparo do cultivo ali, o preparo, ele faça também essa análise. Sim, sim. Tem um tratamento com eficiência ali? Eu já tenho algumas medidas para adotar. Eu diagnostiquei, tenho nematóide na minha área. E ele está numa população, vamos dizer assim, preocupante. Sim, na verdade existem vários tipos de manejo. E o tipo de manejo depende do tipo do nematóide e da quantidade dele na área. Por isso que essa informação é importante. Então, assim, se há muito nematóide na área, apenas um tratamento de semente, por exemplo, não vai poder satisfazer o seu controle, né? Agora, se você tem pouco nematóide, às vezes só o tratamento de semente com um produto químico, um produto microbiológico já é suficiente, né? Então, existem opções. Existem várias opções. Além do tratamento de semente, nós temos cultivares resistentes, existe a opção da rotação de cultura, que é para casos extremos. Nós temos sucessão de cultura com plantas que são mal hospedeiras ou que não são hospedeiras. Nós temos, às vezes, o produtor pode até optar por uma aplicação de nematicida no suco de plantio. Então, temos várias opções para manejar essas pragas. 12:10, deixa eu registrar o Alisson Augusto, ele é casqueador bovino e está acompanhando o programa. Ele está em Silvânia, que é Goiás, parabenizando pelo programa e mandando um abraço para a gente. Um abraço para você também, Alisson. Continue acompanhando o Sucesso no Campo. E hoje nós estamos aqui fazendo um bate-papo sobre nematóides. E quando eu quero saber dos nematóides, eu vou fazer a coleta para eu levar para laboratório. Aí a coleta de amostra de solo, o produtor já está mais acostumado a fazer. Há diferença em fazer essa coleta? Sim.
A análise de nematóide vai entregar mais resultados se ela for feita durante o início do reprodutivo da cultura principal, seja milho, soja, né, feijão. É nesse período que a gente tem mais informações. É necessário coletar solo e raiz, porque os dois vão te dar uma informação complementar. Alguns nematóides aparecem mais no solo, outros nematóides aparecem mais na raiz. Se você fizer um dos dois, você pode estar subestimando o resultado. E também o número de subamostras e a representatividade da área seria como no solo, né, o tipo de solo, às vezes o tipo de cultura que está ali, a época de plantio que foi plantado. Por exemplo, nesse momento que nós estamos aí com a soja em florescimento, é o momento. O momento para fazer análise. O melhor jeito de fazer é cortar a parte aérea da soja e recolher o solo da rizosfera com as raízes. Recolher no mínimo 10 subamostras para compor uma amostra. Lá na análise de solo, eu tenho aquela preocupação em fazer em profundidade e tal. Para o nematóide, eu não preciso ficar preocupando com 20 a 40, 40 a 60 de profundidade. Não. Existem nematóides que se apresentam que normalmente são encontrados a maiores profundidades, mas nenhum desses são nematóides importantes para a soja. Para a soja, cerca de 15 a 20 centímetros está ótimo. Essa profundidade apenas não precisa dividir em várias profundidades. É isso aí. Meio-dia e 2 e a equipe Balagro está acompanhando o programa. Alguém pode me informar aí se tem informação da equipe Balagro de qual município? Porque a gente tem a equipe Balagro aí que nos acompanha bastante. São Paulo, essa está na sede, é lá na cidade do sítio, em Atibaia, é isso? Pessoal de São Paulo, não sei se é o pessoal de Atibaia. Então, um abraço para vocês. A sede da Balagro está em Bom Jesus dos Perdões. Nem é em Atibaia, viu? Mas agora a equipe está em Atibaia. Um abraço para vocês, tá? E eu estou precisando retornar aí, até porque tem uns lugares aí muito bacana para a gente comer carne. Ali tem uns lugares, sabe, excepcionais. Um abraço, pessoal. A gente voltando aqui a falar dessa coleta. É importante também que faça aquela coleta ali para sair todo mundo, não arranque pela força. Como que é esse momento de arrancar? Porque eu tenho que levar bastante radicelas ou eu preciso mais ali daquela concentração mais do pivotante da soja? Não, o mais importante são as radicelas. E você tocou num assunto interessante, porque não é muito bom você arrancar com a mão, né? Fazer um buraco ali e arrancar junto com o solo as raízes, porque a gente vai ter maior concentração de radicelas, que é onde os nematóides são mais encontrados, e também a gente vai ter o solo da rizosfera, que é onde os nematóides do solo são mais encontrados também. Então, ali eu venho ali com um instrumento, uma pazinha, arranco, já boto no saquinho, marco aquilo ali, 10 amostras pelo menos para a área. Isso aí. Um enxadão, uma enxada também, suficiente para fazer, funciona. A equipe está preparada porque tem ali toda a qualificação do Vitor Hugo, com uma equipe que acompanha, né? Tem todo um trabalho em equipe, né, Vitor? Sim, é um trabalho em conjunto que todo mundo faz. Nós tivemos vários treinamentos. O equipamento também é importante, né? Sim. Nós temos que ter, assim, os equipamentos, eles não são o ponto-chave da análise de nematóides, é mais o pessoal. Mas realmente, ter um microscópio que tem uma boa resolução, né, tem centrífugas que conseguem ter uma estabilidade, um conjunto de peneiras, isso é necessário. Então, quer dizer, não adianta eu ter um bom equipamento se eu não tiver um profissional para fazer as leituras necessárias, e não adianta eu ter um bom profissional se eu não tiver um equipamento que me ofereça os resultados. Sim, é isso aí. E na hora lá com o produtor, hoje o produtor ele ignora muito ainda a análise de nematóide, ele subestima o nematóide? Olha, depende muito do produtor, né? Nós temos produtores assim, em todas as faixas do espectro, né? Produtores às vezes que ainda subestimam, que como nematóides não era um tópico que se falava muitos anos atrás, né? Alguns trazem essa tradição. Mas nós temos já produtores que percebem os danos causados pelos nematóides nas propriedades e estão sempre atentos a essas pragas aí. O nematóide ele pode ser maquiado por outros problemas, por exemplo, estresse hídrico, uma falta de nutrição.
muitas vezes nós temos dificuldade em saber qual o problema que alavancou tudo, né? Pode ser um estresse hídrico que deixou a planta mais suscetível aos nematóides, pode ser os nematóides que deixaram as plantas mais suscetíveis aos fungos, né? Então, a gente tem, é complicado estabelecer esse tipo de situação e é necessário ter todos os tipos de informações, né? Então, não só a análise de nematóide, mas também informações da área. Nessa informação da área, inclui ali aquela análise de solo, que seria a básica, ver o tipo de... Estamos aqui agora para a gente falar mais ainda da soja, a cultivar que foi plantada, para saber todas as tolerâncias e resistências dela. Isso aí vai contribuir também no diagnóstico final? Sim, extremamente necessário. Você saber, ter informações da empresa vendedora, né, ou da empresa que produziu a semente, sobre as tolerâncias e resistências, além também do regime de chuva, né, que está ocorrendo ali na propriedade, e essas informações meteorológicas. O tipo de solo, porque eu tenho um solo com uma drenagem melhor, eu tenho um solo mais compactado, isso também vai influenciar na, vamos dizer assim, na superpopulação desse nematóide? Nós temos algumas correlações na literatura de solo, de textura do solo com nematóides. A maioria dos nematóides se dá melhor em solos mais arenosos. Supõe-se que é por causa da maior abertura dos poros, então eles conseguem se movimentar melhor nesses solos, né? Mas outros fatores também, como encharcamento do solo, também é um fator importante, porque ele pode favorecer outras doenças, né? Então a gente já tem que ficar atento para poder saber o que está acontecendo ali na propriedade, o que está sendo favorecido. Então, às vezes, você fala assim, não, então eu estou sossegado porque o meu solo é mais argiloso. Não necessariamente. Não. Isso não te dá nenhuma margem de segurança e de abrir guarda para o nematóide. Sim, até tem um nematóide, que é o Rhotilenculus reniformis. Normalmente, acho que os produtores vão conhecer por nematóide reniforme, formato de rim. Uhum. Ele é um nematóide que foi mais encontrado em solos de textura média, não textura arenosa ou argilosa. Então, nós temos exceções à regra também. Pratilencos é amigo íntimo de todo mundo? Pratilencos, sim. Até muitos pesquisadores concordam que ele é um nematóide nativo do Brasil, porque ele está sempre presente na maioria das áreas, né? E tem sido um dos maiores problemas da soja nos últimos anos. Falar que ele é um nativo no Brasil, ele não dava problema por quê? É porque havia ali uma abundância de vegetação também, de espécies, e aí por isso ele acabava também em um controle? Na verdade, o principal motivo de Pratilencos começar a ter sido um problema faz poucos anos é que nós começamos a fazer 2 safras a partir dos anos 90. Então, essas 2 safras conseguem multiplicar o nematóide e sobra pouco tempo na entre safra para o inóculo diminuir. Antigamente, quando a gente fazia só a soja uma vez por ano, a gente tinha muito tempo para a população desse nematóide diminuir. E ele tem uma sobrevivência muito fraca. Então, os meses vão passando, a população, obviamente, vai caindo. Só que, por causa da safrinha, a gente teve esse aumento. Vamos dizer assim, havia ali naturalmente uma queda no fornecimento de alimentos e sobreviviam poucos. Isso aí. E hoje a nossa abundância de alimentos e corre também, porque nós estamos falando aqui de soja, de milho, acontece nematóide na pastagem também, Vitor? Sim, na pastagem sim. Nas braquiárias, acho que são as pastagens mais plantadas, né, na nossa região, são acometidas por pratilencos também, várias espécies de pratilencos, pratilencos zea, pratilencos braquiurus, né, e eles podem causar grandes perdas nessas passagens. Então é importante para o pecuarista dar uma olhada nas reboleiras, né, nas manchas que ele tiver, no subdesenvolvimento, porque às vezes ele colocou fertilização ali, né, ele corrigiu aquele solo e que não está respondendo do jeito que ele queria. E numa situação de ter o Pratilencos ou qualquer outro nematóide, vamos imaginar assim, vamos pegar aí agora ainda a questão da pastagem, pode ocorrer que eu fiz a nutrição e estava para ser tudo sob controle e aparecem as reboleiras. Naquelas reboleiras eu posso ter uma infestação de plantas daninhas que às vezes ela não é suscetível ao Pratilencos ou ao outro nematóide. Pode ocorrer isso na minha pastagem? Sim, sim. Na verdade, nós temos várias plantas daninhas que são e que não são hospedeiras de vários nematóides, né, diferentes.
E a gente Então pode... eu posso abrir espaço para a planta daninha lá, Sim, você por pode causa fazer... do nematóide que às vezes... Sim, a gente pode considerar isso como uma rotação de culturas, né? Você pegar uma área, um talhão, que você tem os nematóides, e trocar, às vezes, aquela pastagem por uma outra cultura que não seja hospedeira, até que possa ser uma forrageira não hospedeira, né? Você aproveita para a pastagem também. Então, quer dizer, ali dentro da pastagem eu posso trabalhar, eu posso manejar essas reboleiras. Na hora de fazer a coleta da amostra, é importante que eu pegue alguma área de reboleira ou a área de reboleira é problema para a amostra? Dentro da reboleira, a gente não pega a amostra, porque os nematóides sobrevivem se alimentando de raízes vivas. Então, se as raízes já estiverem necrosadas e mortas, nós vamos encontrar poucos nematóides. Então, se você quiser saber o que tem na sua reboleira, é importante fazer a coleta nas margens, naquela transição das plantas sadias para as plantas doentes. Ok, eu quero agradecer, nosso tempo está esgotado, agradecer a sua participação e vamos falar mais vezes de nematóides e como fazer esse trabalho todo. Opa, obrigado, Fabélia. Obrigada.